Bom dia, turminha. Como o nosso tempo nas nossas videoconferências é muito curto, mesmo para expor de forma superficial as propriedades de uma superfície, então resolvi colocar o conteúdo neste vídeo. Mostraremos a família das superfícies quádricas, bem como outras superfícies que nos ajudarão a entender o conceito de curvatura, principalmente a curvatura normal, que acarreta nas curvaturas de Gauss e na curvatura média. E através dessas curvaturas nós podemos classificar as superfícies como desenvolvíveis, superfícies regradas e superfícies mínimas. As superfícies quádricas são superfícies algébricas do segundo grau, ou seja, nas suas equações os termos estão elevados no máximo ao quadrado. Aqui são mostradas apenas algumas delas, as que têm dupla curvatura. Então nós temos o paraboloide elíptico, o paraboloide hiperbólico, o elipsoide, o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas. Se mudarmos o fator de escala destas superfícies em apenas algumas direções, então teremos mais alguns membros da família das quádricas. No caso dos elipsoides, se os três fatores de escala forem iguais, então nós temos uma esfera. No elipsoide prolato, nós temos dois fatores iguais e um terceiro maior, Então ele fica com o aspecto de uma bola de rugby esticada, um ovo de Páscoa. É uma superfície de revolução. E se ao invés de esticarmos nós encolhermos essa terceira direção, então nós vamos ter um elipsoide oblato, que se assemelha a um confete, a um MM, Também é uma superfície de revolução. E se o fator de escala for diferente nas três direções, aí nós temos um elipsoide escaleno, é um elipsoide genérico, não é mais uma superfície de revolução. Os paraboloides são superfícies translacionais, que resultam da translação de uma parábola sobre outra parábola. Então, se ambas as parábolas tiverem a concavidade voltada para o mesmo lado, então nós temos uma superfície sinclástica. E se as parábolas tiverem a concavidade para lados opostos, a superfície é anticlástica. Quando ambas as parábolas tiverem o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo fator de escala, a mesma distância focal, então a superfície, no caso do paraboloide elíptico, além dele ser uma superfície translacional, ele também vai ser uma superfície de revolução. Se nós o cortarmos através de um plano horizontal, nós vamos ver que a gente vai ter uma superfície com a base circular. O interessante é que isso não acontece com qualquer superfície, ou com qualquer curva. Ou se nós pegarmos uma curva muito parecida com a parábola, a catenária, e fizermos a mesma coisa, fizemos aqui uma superfície translacional de uma catenária sobre a outra, se nós olharmos o corte aqui, vamos colocar aqui o visto de topo, então vou esticar aqui, cortar as duas superfícies. Pode ver aqui, na parábola a gente tem a base circular, e já na catenária ela fica levemente quadrada, assim, não fica perfeitamente circular, não é mais uma superfície de revolução. Quando as parábolas tiverem escalas diferentes, então o nosso paraboloide elíptico ele vai ficar literalmente elíptico. Se cortarmos ele através de um plano horizontal, nós vamos ter uma superfície de base elíptica. E se nós levarmos este plano lá para o nosso vizinho, o paraboloide hiperbólico, em vez de uma elipse, a intersecção vai ser uma hipérbole. Isso, transladando para cima e para baixo, nós vamos ter uma coleção de hipérboles.
Quando o paraboloide hiperbólico tem as parábolas com o mesmo tamanho, ele recebe o nome de paraboloide hiperbólico equilátero, pois quando cortamos a superfície com o plano horizontal, as hipérboles que surgem são hipérboles equiláteras. A hipérbole equilátera ela tem as assíntotas cruzando a 90 graus. Né? Vamos mostrar as assíntotas, elas são essas linhas brancas. Né? Então, aqui ó, elas se cruzam a 90 graus, e já é diferente, ó, um paraboloide hiperbólico com as parábolas diferentes, ó, eles se cruzam num ângulo diferente de 90 graus. E todas as hipérboles que surgem aqui ó, vão ter estas assíntotas, né? Não importa em que altura eu corte, né? As assíntotas vão ser sempre essas linhas brancas. Isso é melhor visto numa vista de topo. Então, aqui na vista de topo, ó, nós podemos ver que as hipérboles têm sempre as linhas brancas ó, como assíntotas. E se a gente passar da metade, né, elas passam para o outro quadrante. Ó, embaixo e em cima. Agora, vamos introduzir o conceito de curvatura normal. A curvatura normal ela se refere a um ponto numa determinada direção. Então, por exemplo, para saber a curvatura normal desse ponto aqui, o vértice do nosso paraboloide, nós pegamos a direção normal, né, que é perpendicular à nossa superfície, e passamos um plano, né, que ele vai ser vertical à nossa superfície, né, e da intersecção desse plano com o paraboloide, tem essa linha aqui, que coincide, né, no caso, com uma das parábolas que a gente usou para gerar o paraboloide. Essa parábola, nesse ponto, tem uma determinada curvatura. E essa é a curvatura normal desse ponto nessa direção. Conforme a gente vai girando esse plano amarelo, né, mas sempre mantendo ele vertical, né, ou seja, ele nunca sai da normal, né, esse novo plano ó, ele corta novamente o paraboloide com uma outra curva, que nesse ponto vai ter um outro valor de curvatura. Então, conforme eu vou girando esse plano, né, essa curvatura vai aumentando e diminuindo de valor. Né? Ou seja, ela passa por um valor máximo e um valor mínimo. As direções onde ocorrem, né, essas curvaturas máximas e mínimas são chamadas direções principais de curvatura. Né? Então, essa daqui ó, é uma das direções principais de curvatura. A gente tem o máximo de curvatura para cima. Né? Aí, conforme eu vou girando, ó, essa curvatura ela vai diminuindo até ficar reta. Ó. Nessa direção, a curvatura é zero. Ou seja, a gente estava de um valor, por exemplo, imagina que para cima é positivo. Né? Então, esse valor foi diminuindo até ficar zero. E depois, se eu continuar girando, ó, ela começa a ficar uma curvatura negativa, com a boquinha para baixo. E ela vai aumentando, né, a intensidade cada vez maior, o negativo, até chegar ao máximo, né, aqui ó, nessa outra direção. Curiosamente, essas direções, né, a máxima e a mínima, sempre se dão a 90 graus umas das outras. Ou seja, né, as direções principais de curvatura estão sempre a 90 graus. Os valores das curvaturas principais, ou seja, máxima e mínima, normalmente são chamadas de K1 e K2. O matemático Gauss multiplicou K1 por K2 e este produto é tão significativo no estudo das curvaturas que recebeu o nome de curvatura de Gauss. Os pontos que têm curvatura de Gauss positiva são chamados de pontos elípticos e são encontrados normalmente nas superfícies sinclásticas. Os pontos com curvatura nula, né, são os pontos parabólicos, que são os pontos encontrados nas superfícies desenvolvíveis. E os que têm curvatura negativa são os pontos hiperbólicos, né, das superfícies anticlásticas. Durante seus estudos sobre a criação de mapas,
Gauss percebeu que, para se mapear uma superfície sobre outra sem que houvesse distorção nas medidas, nos ângulos e nas áreas, né, esse mapeamento só era possível se as duas superfícies mantivessem suas curvaturas gaussianas. Então, para que uma superfície seja desenvolvível, isto é, para que ela possa ser desenrolada em um plano sem que haja nenhuma distorção, né? A superfície não pode nem esticar nem encolher, como o plano ele tem curvatura gaussiana igual a zero, então a superfície desenvolvível também precisa ter uma superfície gaussiana igual a zero. Para completarmos a nossa família de superfícies quádricas, além das superfícies de dupla curvatura, também existem outras superfícies do segundo grau de curvatura simples, ou seja, as superfícies desenvolvíveis, né? Então nós temos os cilindros e cones, né? Superfícies cilíndricas de base parabólica, o cilindro tradicional de base circular, cilindros de base elíptica, né, cones de base circular e de base elíptica e cilindros de base hiperbólica. Se colocarmos uma formiguinha com os pés sujos em cima de uma superfície e essa formiguinha andar apenas na direção onde a curvatura normal é igual a zero, então ela vai deixar um rastro, né? Vai criar uma linha sobre essa superfície chamada linha assintótica. Então vamos mostrar as linhas assintóticas. Reparem que superfícies sinclásticas, como o paraboloide elíptico, os elipsoides e o hiperboloide de duas folhas, não têm linhas assintóticas. Ou seja, em nenhuma direção a curvatura normal vai ser igual a zero. Já nas superfícies cinzas, as superfícies desenvolvíveis, apenas em uma direção a curvatura normal vai ser igual a zero. E já nas superfícies anticlásticas, né, o paraboloide hiperbólico e o paraboloide hiperboloide de uma folha, nós temos duas direções onde a curvatura normal se anula. Repare que, nas quádricas, todas as linhas assintóticas aparecem como linhas retas, mas nem sempre é assim. Para isso, vamos chamar uma outra superfície, que não é do segundo grau, né? É um toro, é uma superfície algébrica do quarto grau. E a primeira pergunta que eu faço é: o toro, ele é uma superfície anticlástica ou sinclástica? Para tanto, vamos mostrar as suas linhas assintóticas. Então a gente tem um grupo de linha assintótica e um segundo grupo de linha assintótica. Essas linhas, elas só ocorreram na parte central do toro. Então, se você for reparar, a curvatura gaussiana ela é pontual, ou seja, nessa região onde apareceram as linhas assintóticas é uma região anticlástica, ou seja, aqui nós temos a dupla curvatura para lados opostos. E a região onde não apareceu nenhuma linha assintótica é uma região sinclástica, né? Nós temos dupla curvatura, mas para o mesmo lado. E as linhas assintóticas, se vocês forem reparar, elas já não são mais linhas retas. Vou mostrar uma só, uma família, né? Então, já é possível ver que são linhas curvas, né? E a outra família também são de linhas curvas. Vários programas de computador já vêm com ferramentas para análise de curvatura. Então aqui no Rhino nós podemos, por exemplo, pegar esse toro e adicionar aqui na análise. Então o que é vermelho é curvatura positiva e tudo que puxa para o azul fica com curvatura negativa.
Então, ó, olhando para o toro, o que é que a gente vê? A parte interna, né, é anticlástica, a externa é sinclástica, e aqui em cima, ó, na divisa entre as duas, existem os pontos parabólicos. O de curvatura seria como se nessa região ele fosse desenvolvível, né? Então dá para imaginar um anelzinho plano, né, aqui em cima, né, que fica quase sem deformar. E a gente pode acrescentar as outras superfícies à nossa análise. Então vamos adicionar. E o que é que a gente vê aqui? Reparando. A esfera ela ficou com uma cor alaranjada, uniforme. Aqui a sombra tira a uniformidade da cor, mas é uma única cor aqui. Tá? Por quê? Porque a esfera, a curvatura dela é constante ao longo de toda a superfície. Né? O elipsoide, o prolato, né, a curvatura se acentua nas pontinhas superior e inferior. Já no oblato, né, as curvaturas mais extremas estão numa cinta lateral, e são superfícies de revolução. Já um elipsoide escaleno já distribui de uma forma não tão homogênea assim, e a parte de cima fica mais plana. Né? Dá para ver que ela fica quase desenvolvível, né? O verde seria o que é desenvolvível. As superfícies desenvolvíveis ficaram completamente verdes, né? Todas elas. E as anticlásticas, né? Elas têm a beiradinha aqui, uma curvatura menos acentuada, e nessa região central a parte anticlástica fica mais acentuada. Vocês já devem estar percebendo que nem todas as formas que se parecem com uma sela de cavalo é um paraboloide hiperbólico, como também nem todas as formas semelhantes a uma ampulheta é um hiperboloide de uma folha. Para exemplificar, vamos chamar uma outra superfície parecida com o hiperboloide de uma folha, né, que é o catenoide, que é formado por uma catenária de revolução. Né? Aqui do lado nós temos uma curva catenária. Se nós formos mostrar as suas linhas assintóticas, né, da mesma forma que aconteceu no toro, nós temos duas famílias também, porém as duas famílias elas são curvas, não são mais linhas retas. Tá? Então o que acaba diferenciando o paraboloide hiperbólico e o hiperboloide de uma folha, ou das outras superfícies anticlásticas, é que as suas curvas assintóticas são retas nas duas direções, ou seja, ela é duplamente regrada, e são apenas elas, não existe nenhuma outra superfície que seja duplamente regrada, apenas o paraboloide hiperbólico e o hiperboloide de uma folha. Aqui nós estamos vendo uma superfície duplamente regrada que não é desenvolvível, né? Ela é anticlástica, e superfícies regradas desenvolvíveis. Mas existe também as superfícies que são regradas e não desenvolvíveis. Né? Para a gente entender o que acontece com elas, né? Como que são as suas linhas assintóticas, vamos chamar mais uma superfície, também não é uma quádrica, né? É o helicoide. O helicoide, ele tem, vamos mostrar uma das famílias de linhas assintóticas dele, são linhas retas. Então, nós temos aqui uma superfície regrada. Porém, como ela é anticlástica, ela não é desenvolvível. Então, ela tem uma segunda família de linhas assintóticas, que são curvas. Então, nas superfícies regradas não desenvolvíveis, né, então nós temos uma direção, as linhas assintóticas são retas, e na outra são curvas. Dois fatos interessantes podem ser ditos a respeito do catenoide e do helicoide. O primeiro tem a ver com a sua curvatura gaussiana. Então, se nós colocarmos aqui a análise, nós vemos que os dois são superfícies anticlásticas e tem uma banda central mais intensa.
Da mesma forma que um cone pode ser desenvolvido em um plano, né, porque preserva a sua curvatura gaussiana, o catenoide também pode ser transformado num helicoide sem que a superfície seja nem esticada nem encolhida, né? Ou seja, a curvatura gaussiana dos dois objetos, né, são preservadas durante essa transformação. O segundo fato interessante que podemos falar a respeito do catenoide e do helicoide é que ambos pertencem a um grupo de superfícies chamadas superfícies mínimas, que são caracterizadas não mais pela curvatura de Gauss, o que é K1 vezes K2. Né? Ao invés de a gente multiplicar K1 por K2, se nós tirarmos a média, né, K1 mais K2 dividido por 2, então nós temos a curvatura média. Então aqui a gente pode fazer análise por curvatura média. E essas duas superfícies, elas têm em todos os pontos a curvatura média igual a zero, que é o que caracteriza uma superfície mínima. Tá? Se nós formos analisar todas as outras superfícies aqui do nosso conjunto de forma da curvatura mínima, né, da curvatura média, então o que nós temos aqui, mesmo as superfícies que eram desenvolvíveis, elas deixaram de ter uma cor única. A curvatura média analisa coisas diferentes. Tá? Porém, a esfera e o cilindro continuam com uma única cor. Não é verde, né? Ou seja, não é mais uma curvatura média igual a zero, mas é uma curvatura média constante, diferente de zero. Né? Elas pertencem a uma outra classe de superfícies chamadas CMC, de curvatura média constante. Os conceitos apresentados nesse vídeo pertencem a um ramo da matemática chamada geometria diferencial. Como na prática delta nós vamos pedir que vocês façam um projeto com o paraboloide hiperbólico, então no próximo vídeo nós iremos mostrar como construir, né, esta superfície de forma que ele seja um paraboloide hiperbólico. Espero que tenham gostado e até a próxima.